Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante e profundo: os anjos na Bíblia. Você já se perguntou quem são esses seres espirituais que aparecem em tantas histórias bíblicas? Hoje, vamos desvendar essa questão e entender o que a Bíblia nos ensina sobre os anjos. Para entendermos quem são os anjos, precisamos primeiro compreender sua origem e natureza. A Bíblia nos revela que os anjos são seres criados por Deus, dotados de poder e sabedoria, mas completamente subordinados à vontade divina. Louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todos os seus exércitos. Pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo foi criado. Livro de Salmos 148, 2 e 5. Os anjos não são seres autônomos, mas foram criados por Deus com um propósito específico: louvar e servir ao Criador. Como diz o Salmo 148, Deus falou, e eles vieram à existência, feitos para glorificar seu nome e cumprir suas ordens. Os anjos são descritos como espíritos puros, sem corpos físicos como o nosso, mas capazes de se manifestar de forma visível quando necessário. Essa natureza espiritual os torna diferentes de nós, mas ao mesmo tempo, extremamente próximos de Deus. Na Bíblia, os anjos aparecem de várias formas. Às vezes, são vistos como homens comuns, como os anjos que visitaram Abraão. Outras vezes, como seres majestosos e imponentes, como descrito no livro de Ezequiel, onde eles são retratados com múltiplas faces e rodas cheias de olhos, representando a onisciência e o poder de Deus. Embora possuam grande poder e sabedoria, os anjos sempre operam sob a autoridade de Deus. Eles não têm a liberdade de agir por conta própria, mas executam as ordens que recebem do Altíssimo. Eles são, por essência, mensageiros e servos, desempenhando papéis essenciais no cumprimento dos planos divinos. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,6 reforça que tudo o que existe foi criado por Deus e para Deus, incluindo os anjos. Eles fazem parte do mundo invisível, uma realidade espiritual que coexiste com a nossa, sempre apontando para a soberania de Deus. Os anjos, portanto, são um reflexo da glória e da santidade de Deus. Eles existem para adorá-lo continuamente, como vemos em Isaías 6, onde os serafins proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles nos lembram da grandeza de Deus e de sua constante presença em nossas vidas. Os anjos não são apenas espectadores passivos no grande plano de Deus. Eles desempenham papéis essenciais no cumprimento da vontade divina. Cada anjo tem uma função específica, e a Bíblia nos revela algumas dessas funções de forma clara e impressionante. Uma das funções mais conhecidas dos anjos é a de protetores. Salmo 91:11 nos diz: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esses seres celestiais estão encarregados de proteger aqueles que pertencem a Deus, guiando-os e livrando-os do mal. Além de proteger, os anjos também são mensageiros de Deus. No Antigo e no Novo Testamento, encontramos diversas situações onde anjos trazem mensagens diretamente do céu para os seres humanos. Como exemplo, temos o anjo Gabriel, que apareceu a Maria para anunciar que ela seria a mãe do Salvador, Jesus Cristo. Esta missão foi de suma importância, pois anunciou a encarnação de Deus na terra. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Os anjos também têm um papel importante como guerreiros espirituais. Em várias ocasiões, a Bíblia descreve os anjos como soldados de Deus, lutando contra as forças do mal para proteger o povo de Deus e garantir que seu plano se cumpra. E aconteceu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. Quando os restantes se levantaram pela manhã, eis que todos estes eram corpos mortos. E não podemos esquecer o papel dos anjos no julgamento final,
como vemos no Apocalipse. Os anjos têm a tarefa de tocar as trombetas que desencadearão os eventos finais da história humana, anunciando o retorno de Cristo e o fim dos tempos. Agora que compreendemos as funções dos anjos, vamos olhar para algumas das interações mais notáveis entre anjos e humanos na Bíblia. Essas histórias não apenas ilustram o papel dos anjos, mas também nos mostram o quanto Deus está presente em cada momento da história. No Antigo Testamento, encontramos anjos que aparecem como mensageiros divinos. Um exemplo é quando 3 anjos visitaram Abraão, anunciando que ele teria um filho e que Deus destruiria Sodoma e Gomorra. Esta visita não foi apenas uma mensagem, mas uma promessa que mudaria o curso da história de Israel. E apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Outro exemplo poderoso é a história de Daniel na cova dos leões. Quando Daniel foi lançado na cova por sua fé em Deus, um anjo foi enviado para fechar as bocas dos leões, demonstrando o poder protetor de Deus através de seus anjos. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Já no Novo Testamento, vemos os anjos anunciando a ressurreição de Jesus. As mulheres que foram ao túmulo de Jesus foram surpreendidas ao encontrar um anjo que lhes disse que Cristo havia ressuscitado. Esse anúncio marcou a vitória definitiva sobre a morte e o pecado. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde jazia. Os anjos são mais do que personagens de histórias antigas. Eles são uma parte ativa do plano divino que continua a operar nos dias de hoje. Como servos de Deus, eles nos protegem, guiam e entregam as mensagens mais importantes do céu. Eles são um lembrete constante de que o mundo espiritual está em movimento, e que Deus está sempre cuidando de nós. Enquanto seguimos nossa caminhada de fé, é reconfortante saber que não estamos sozinhos. Os anjos estão ao nosso redor, invisíveis, mas poderosamente presentes, sempre cumprindo a vontade do Pai Celestial. Isso nos dá esperança e confiança de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle. Portanto, lembre-se, ao enfrentarmos desafios ou momentos de incerteza, podemos ter a certeza de que os anjos estão ao nosso lado, nos guiando e protegendo, de acordo com a vontade de Deus. Gostou deste vídeo? Então, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam aprender mais sobre os anjos na Bíblia. E lembre-se, a presença dos anjos é um lembrete constante do amor e cuidado de Deus por nós. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando as maravilhas da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.